Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar do grupo dos anelídeos. Na última aula falamos dos moluscos e hoje vamos entrar então no grupo dos anelídeos. Os anelídeos também são animais invertebrados, de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis, tá? Que a gente pode conseguir observar aí nas imagens, né, nas figuras, essa segmentação, né, desses anéis. Eles são animais triblásticos, celomados e com o corpo com simetria bilateral. Então, isso também são características presentes no grupo anterior, né? Esse grupo apresenta, em média, 15 mil espécies, que elas podem estar na água doce ou na água salgada e até mesmo em solo úmido, né? Então, os principais representantes desse grupo são as minhocas, aqui na imagem. Então, aqui a gente tem a minhoca, sanguessuga e os néreis, tá? A gente não encontra muito aqui no Brasil, né? Não tem, mas faz parte aí desse grupo, tá? Aqui, né, a gente já parte para a estrutura corporal. Mas é importante a gente falar desse corpo segmentado, né? Porque esses anéis aqui, ó, cada anel, ele é chamado de metâmeros, né? E é revestido por celoma. Lembrando que celoma, ele é um buraco corporal, né, que fica no interior da mesoderme. Nesse caso aqui, né, essa cavidade ela é preenchida pelo líquido fluido do celoma, né, que é chamado de líquido fluido celômico, onde se alojam então as vísceras do animal. Então aqui a gente fala que ele tem o esqueleto hidrostático, né? Porque é esse líquido celômico que vai dar sustentação, né, ao corpo desse indivíduo, desse animal, né? Então, na falta do esqueleto, é o celoma que propicia então a sustentação do corpo e auxilia também na locomoção do animal, tá? Então, cada segmento, né, ele é separado internamente por uma membrana que apresenta uma musculatura própria, tá? Então, o alongamento e o encurtamento dos segmentos independem um do outro, tá? Então, aqui cada segmento ele tem uma membrana, então eles independem um do outro, né? Essa musculatura que vai alongar e encurtar, tá? Então, cada metâmero, cada anel, tá? É independente, tá bom? A gente vai ter que é importante, né, nessa locomoção para encurtar e para alongar é o cordão nervoso que a gente vai observar aqui. Então, eles também têm o sistema nervoso do tipo ganglionar, como a gente viu no grupo anterior dos moluscos, né? Então, eles têm um par de gânglios nervosos, né? Então, é aqui, ó. Daqui parte o cordão e aqui parte outro, tá? Do lado de cá. Então, esses gânglios partem de dois cordões
nervosos ventrais e ao longo dos cordões há um par de gânglios em cada anel, tá? Então, esses animais, eles apresentam um par de nefrídeos por segmento. Então, em cada segmento, em cada anel, a gente tem esses nefrídeos, tá? Que eles são responsáveis por retirar as excretas do sangue e até mesmo do celoma. Então, a gente tem aqui o sistema nervoso e o sistema excretor, tá? O sistema excretor, ele também tem um par, né, de órgãos excretores, tá? Que aqui a gente vai ver que no finalzinho a gente tem o ânus, né? Então, o sistema excretor é composto, né, com digestório, né? Desculpa. Constitui boca, né, faringe. Aqui a gente vai ter o papo, a moela e por fim a gente tem o ânus. Então o sistema excretor, ele tem esses gânglios, tá? Que é tipo uma bolsa celômica, tá? Em cada metâmero. Lembrando que esse anel chama metâmero. Dentro desse anel a gente tem os nefrídeos. Um par de nefrídeo, então isso vai chamar de metanefrídeo. Então esses nomes são chatos, né? Mas infelizmente a gente precisa saber. O sistema digestório, né? Como eu falei para você, a gente estava falando, é completo, né? Então eles têm boca, o papo, a moela. Aqui a moela, o intestino e o ânus, né? Então a comida ela fica guardada aqui no papo, tá? Em seguida ela vem para a moela, onde ele vai ser triturado. E no intestino vai ocorrer então a absorção dos nutrientes, né? O modo de alimentação, o que eles comem vai variar de acordo com a espécie, né? Que a gente está vendo a estrutura de uma minhoca, né? Então a alimentação vai variar para cada espécie, né? Pode ser herbívoro, carnívoro, hematófagos, né? Então o sanguessuga, por exemplo, é hematófago, né? Que ela se alimenta de sangue. E aqui a gente tem uma outra estrutura, né, chamado de clitelo, que é toda essa região aqui no corpo das minhocas. É uma parte que vai ajudar na reprodução, tá? É um anel mais claro, né, mais diferenciado, e ele libera um muco que ajuda na união de duas minhocas, né, quando vai ocorrer a fecundação, tá? Então ele auxilia, né, ele faz parte aí do sistema reprodutor das minhocas. Uma outra coisa, né, que é importante a gente saber, que o sistema circulatório desses animais, ele é fechado, né? Então significa o quê? Que o sangue ele corre no interior dos vasos sanguíneos, né? Diferentemente do grupo anterior que a gente viu que ele era aberto, né? Então, no sangue, né, fica concentrado então a hemoglobina, porém sem hemácias, tá? Um pouco diferente do nosso sistema circulatório. Então, eles têm dois vasos, tá? Um dorsal e outro ventral, né? E um grupo de vasos contráteis, que são semelhantes ao coração. Então, aqui, ó, tá vendo? Essa região aqui, tá? Um dorsal, outro ventral e vários vasos, tá? Um dorsal, um ventral, tá? A pele, né? Deles aqui é uma pele fina
e úmida, que permite então as trocas gasosas com o ambiente, né, o que caracteriza a respiração cutânea. Então aqui a minhoca, ela tem respiração cutânea, tá? Ela realiza então trocas gasosas. Alguns, né, aqueles que são aquáticos, eles vão ter respiração branquial. Então nesse grupo a gente pode ter a respiração cutânea e a respiração branquial, tá? Então isso vai variar das espécies, dependendo se elas forem terrestres ou aquáticas. Então esse grupo ele é muito simples, tá? Então assim, a gente não tem que ficar muito preocupada, pensativa, ai meu Deus, né? Então assim, tem muitas características em comum, então a gente tem que observar o que é característica nova, o que vai surgindo em cada grupo, tá? Porque muita coisa vai se assemelhar de grupo para grupo. Então a gente tem que ter atenção naquilo, qual é a característica nova que surge a cada grupo, né? Então aqui a gente consegue observar que já tem um sistema circulatório fechado, né? No outro não era. Aqui a gente tem, né, a principal característica são esses metâmeros, né, que é esse corpo segmentado através de anéis, né? Então cada anel é um metâmero. Então essa metameria é a principal característica do grupo, né? Então a gente tem que se atentar para isso. Então, reprodução. Esses animais, né, a maioria, eles são hermafroditas, né? Ou seja, eles possuem os dois sexos. Porém, eles são capazes de fecundar e serem fecundados ao mesmo tempo. Então aqui a gente está vendo duas, né? Ela pode se fecundar e cruzar ao mesmo tempo, né? Mesmo assim, a minhoca não pode, as que são, né, hermafroditas, elas não podem fecundar a si mesma, então ela vai ter esse cruzamento. O processo de acasalamento, né, como a gente tá vendo aqui, as duas minhocas, elas duram cerca de 3 horas. Então, né, é um processo longo, né? E gera entre 3 a 20 filhotes. E pode acontecer várias vezes ao ano. Então, assim, não tem um período exato para acontecer, né, a reprodução entre as minhocas. Elas podem se reproduzir em qualquer época do ano. E cada minhoca vive em média aí 4 anos, mais ou menos, né? Então dá pra gente entender como que surge, né, tanta minhoca aí no nosso quintal. Quem tem, né, quintal aí com terra. Então vamos lá na reprodução. Então elas se posicionam, né, como a gente está vendo aqui, no sentido oposto, né? Cada um para um lado. Aqui o citelo, né? Clitelo, desculpa, tá? Aqui é a cabeça dela. Então uma fica na altura do rabo, né? A cabeça de uma fica na altura do rabo da outra. Esse clitelo vai liberar então um muco, né, que ajuda a fixá-la nessa posição, né? Então elas se encontram. Aí cada uma injeta espermatozoides num órgão específico da outra, né, que é uma bolsa chamada de espermateca, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Pra vocês verem. Aqui eu tenho, né, a espermateca. De cá eu tenho a espermateca de uma, né, liberando aqui. E aqui eu tenho a espermateca de outra. E elas liberam os espermatozoides.
Depois, elas se separam, né? Quando elas se separam, o clitério passa a criar tipo uma casca, tá? Esse daqui. E ele fica parecido com um casulo de borboleta. Tá vendo aqui, ó? Abertura feminina, a fecundação, tá vendo? Aqui fica parecendo um casulo. A minhoca começa a andar para trás, né? Arrastando então o clitelo no chão para mover o casulo ao longo do corpo até chegar à cabeça, né? Então ela vai se movimentando para que ele ande, né? Nesse caminho, ele passa pela abertura feminina, onde recolhe os óvulos e os leva até as espermotecas, tá? Então, lembrando, elas são hermafroditas, tá? Então, elas têm os dois sexos, tá? Então, quando elas cruzam, todas as duas vão liberar espermatozoide uma na outra, tá? Então, as duas vão ser fecundadas por espermatozoides, tá? Não é uma tem o óvulo e a outra tem os espermatozoides, não. As duas vão trocar, uma vai mandar espermatozoide para a outra, tá? É diferente, né? Então, tá vendo? O casulo, ele vai andando, tá vendo? Depois que os gametas se encontram, né? Os espermatozoides encontram os óvulos, então acontece a fecundação, né? E a minhoca continua se movendo até tirar o casulo do corpo, então ele se desprende do corpo. Então aqui a gente tem os óvulos fecundados, tá? Então ele é deixado no solo, né? E protegerá os óvulos fecundados enquanto se desenvolvem sem qualquer supervisão dos pais, né? Então as minhocas sumiu, desapareceu no mundo. O desenvolvimento dos filhotes no casulo pode durar aí 2 semanas até 3 meses, dependendo da espécie. E quando elas saírem desses casulos, né, desse casulo, os filhotes já têm corpo adulto e já são independentes, né? Então é coisa muito simples, né? Bem tranquilo. O grupo dos anelídeos, eles apresentam 3 grupos, e isso vai de acordo, né, essa classificação em grupos vai de acordo com a presença e ausência das cerdas, né? Vamos dizer assim, né? Então a gente vai ter 3 grupos. Então a gente vai ver separadamente esses 3 grupos. Os oligoquetas apresentam cerdas curtas, né, e em poucas quantidades, né? São hermafroditas encontrados em ambiente terrestre úmido ou aquático. Como exemplo, a gente tem as minhocas, subfex e o minhocossu, né? Então aqui o minhocossu e as minhocas, né? Então as minhocas, como a gente já viu, elas apresentam pele fina e úmida, né? Os anéis mais próximos da cabeça, eles apresentam uma coloração mais clara e constituem o clitelo, que a gente viu que é responsável pela reprodução. Como a gente também já falou, elas têm respiração cutânea, né? São hermafroditas, né? E tem a reprodução cruzada, como a gente viu, né? Na época de reprodução, então, elas saem da terra à noite, né? E emparelhando seus corpos em sentido contrário, né? Como a gente viu lá na reprodução. Então, uma importância ecológica da minhoca, né? Que isso às vezes pode ser cobrado para vocês. Elas vivem, né, no solo.
em áreas com cobertura vegetal, matéria orgânica e muita umidade. Então, elas são reconhecidas pela sua importância no solo. Por quê? Porque elas cavam túneis, né, e galerias que permitem a penetração do ar, né? Então, a oxigenação do solo é muito facilitado por elas, né? Então, penetração do ar e até mesmo da água, né? Então, isso auxilia no desenvolvimento das raízes da planta, né? Ajuda no desenvolvimento das plantas. E além delas ingerirem também o material orgânico do solo. E elas também eliminam, né, suas fezes no solo, contribuindo aí para a fertilidade e com a produção do humus, né? Então, essa é a grande importância das minhocas ecologicamente, né? O minhoco-sul, ele é como aqui na imagem, a gente está vendo que ele é maior do que a minhoca, né? Ele pode alcançar até 2 metros de comprimento. Então, ele é bem maior, né? A gente fala que é uma minhoca grande, né? Então, a coloração dele vai variar aí de preto a vermelho. E na reprodução, cada ovo pode gerar de 2 a 3 filhotes. Então, eles não geram, né, tantos filhotes como as minhocas, certo? Então, também é algo bem simples. Aqui, o outro grupo, o segundo grupo, a gente tem hirudíneos ou aquetas, né? Aqui eles não apresentam cerdas, vivem em meio aquático ou terrestre úmido e são também hermafroditas. O grande exemplo é a sanguessuga. Então aqui eu trouxe para vocês essa imagem, né? Que às vezes a gente apavora, mas a sanguessuga, né, tem uma importância medicinal. Mas vamos entender um pouco sobre elas. Mas isso aqui depois eu quero que vocês pesquisem, que vocês aprofundem, tá? Nesses grupos. A sanguessuga, ela vive no meio aquático, né? E como a gente tá vendo, ela se alimenta de sangue. Então, ela é hematófaga, né? E ela pode alimentar-se por bastante tempo sem ser notada, né, que ela produz uma substância de ação anestésica. Então, ela tá no animal, no outro indivíduo, e o indivíduo também nem sente, tá? Então, ela possui 2 ventosas, né, aqui, tá? Uma em cada ponta, né, uma na região da boca e outra na região anal, que garante, então, a fixação, né, no indivíduo enquanto ela se alimenta. Então, elas já foram muito utilizadas, né, na medicina para realizar sangrias, né? Então, elas eram aplicadas durante um tempo, né, na pele dos pacientes a fim de que sugasse uma quantidade suficiente de sangue e depois elas eram retiradas, né? E usava-se para o tratamento de hipertensão arterial e do efizema pulmonar. Então, era muito utilizada. Acredito que hoje, né, não exista mais esse tipo de tratamento. Então, elas, né, a gente vendo aqui na imagem, a gente tem a sensação assim que deve doer, mas nem sente que ela tá, né, é indolor, né? Então, ela fixa na pele, né, e a pessoa nem sente, né? Então, era muito utilizado, então, aí na medicina e quando se tinha aí uma sangria, né? Uma hemorragia, até mesmo para controlar, tá? Bem. E a gente tem os poliquetas, que apresentam cerdas evidentes, né? E vivem aí no meio aquático. Então aqui, né, são as cerdas. E vivem em meio aquático. Exemplos são néreis, que é esse bichinho aqui que parece uma lacraia, né? Mas eles vivem exclusivamente no meio aquático. Ele é um predador, né, que se desloca aí no fundo do mar
por movimentos laterais, né? À procura de pequenos animais. Tem na cabeça várias estruturas sensoriais, tá vendo aqui, ó? E um par de mandíbulas localizados próximo à faringe, né? Que auxilia aí na alimentação. Como eu falei para vocês, nós não temos muito contato e conhecimento deles aqui, né? Então não faz parte muito da nossa realidade, né? Então assim, a gente não conhece, né? Então a minhoca e o sanguessuga, embora, né, a gente não veja o sanguessuga, mas a gente sabe como é que é, né? E a minhoca é presente no nosso dia a dia, principalmente as pessoas que gostam de pescar, né? Até cultivam, né, esse tipo de indivíduo para pescar. Bem simples. Nossa, gente, saiu um detalhe aqui, ó, que vocês considerem, tá? Saiu errado aqui, é Anelídeos, tá bom? Então, vocês deem uma pesquisada aí, tá? Sobre o sanguessuga, que é muito interessante, né? Para vocês terem conhecimento. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês em que estimula vocês a pesquisarem, a procurarem e a se dedicar mais a esse conteúdo. Mas esse grupo é muito simples, muito basiquinho, né? A gente não precisa se preocupar com ele. Como eu disse para vocês, a gente precisa ter em evidência aquilo que vai surgindo, né, em cada grupo. Que é isso que acaba sendo cobrado pra gente em prova. As novidades evolutivas que vão surgindo a cada grupo, tá bom? Então deixo os exercícios aí para vocês praticarem e até mesmo para estimular vocês a pesquisar e até mesmo buscar outros exercícios, tá? Aí de vestibulares. Então, bons estudos, muito obrigada pela atenção e até a próxima.